Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus desse domingo. A palavra de Deus hoje está no capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. E a palavra de Deus, ela vem afirmar a nossa identidade. A identidade, ela vem antes do desempenho. E o verso-chave da palavra de Deus está lá no versículo 22, na parte B do capítulo 3, aonde uma voz que vem lá do céu, que diz assim: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa voz é a voz do Deus Pai, que naquele exato momento estava falando para Jesus, porque é no momento do batismo de Jesus. E essa voz hoje, ela vem para te lembrar que você é filho amado do Deus Pai e que Ele se agrada de você. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus, mas Deus não quer saber disso. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é para todos. E hoje, esse devocional aqui de domingo, ele vem para um lugar de cura, uma cura na sua identidade. E eu tenho certeza absoluta que a vida que precisa ser curada e restaurada por Deus está sentindo no seu coração esse abraço de um pai. O capítulo 3 de Lucas, ele traz alguns pontos muito altos, pelo menos para mim. Enquanto eu lia esse capítulo 3, alguns pontos da palavra saltavam aos meus olhos e me trazia para uma realidade tão igual a que nós estamos vivendo hoje. Porque quando João exorta o povo de Deus e prega as boas novas, o povo, antes disso, ele tinha avisado o povo, ele tinha, na verdade, dado um chacoalhão no povo, quando ele diz lá no versículo 7, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ali João, ele estava declarando ele estava inconformado com o povo que não se arrependia. E hoje, quando nós olhamos para a sociedade, o que nós precisamos enquanto filhos de Deus? Pregar as boas novas para que o arrependimento venha sobre esse povo que João, lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, já dizia, raça de víboras. Quem é que lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí logo depois vem a afirmação, deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí depois vem um outro alerta. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu tenho cada vez mais lido o Novo Testamento e falado mais sobre o amor de Jesus por mim, em primeiro lugar, pela minha família, pelas pessoas próximas a mim, e derramado esse amor, o Ministério da Reconciliação, aqui nas redes sociais, nesse momento de devocional, para que nós possamos viver sabendo sobre esse lugar do amor, da reconciliação, mas que a gente também não se esqueça do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, porque a mão de Deus, ela tem um peso.
E hoje o convite desse devocional para esse domingo, para esse começo de ano, o primeiro domingo do ano, é que você escute essa voz afirmando que você é um filho, uma filha amada e que Deus Pai se alegra de você. Ele se agrada pelo simples fato de você existir. Só que existem condições, existe uma necessidade de arrependimento, de confissão, para que, assim como o povo perguntou a João, e agora? O que precisamos fazer? O que devemos fazer então? A gente chegue nesse lugar de consciência cristã. Depois de se arrepender, depois de confessar, termos a consciência cristã de compartilharmos. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando de ideologias, não é somente sobre dinheiro. É compartilhar os dons e talentos que Deus já te deu. Sabe, essa semana eu falei muito com o meu time, especialmente com a minha assistente. Eu fiz uma reunião com ela e eu falei, Camila, nós vamos compartilhar esse projeto com uma irmã em Cristo que precisa. E eu trouxe essa passagem na conversa com ela na reunião, porque às vezes a gente não tem como ajudar uma pessoa com dinheiro, mas a gente tem como compartilhar aquilo que Deus já nos deu. E é compartilhar os dons e talentos que isso aqui também envolve. É não se aproveitar da oportunidade para cobrar além ou para extorquir uma pessoa. Só porque o outro está chorando, não necessariamente você precisa vender lenços. Você pode emprestar o seu lenço. Você pode usar o seu lenço para limpar essas lágrimas da pessoa naquele momento. E não tirar proveito o tempo inteiro, sempre. Não cobrar além. Sim, cobrar, sim, precificar. Não estou falando para dividirmos tudo o que nós temos igualmente com as pessoas que não trabalharam por esse projeto, mas eu estou falando de dons e talentos aqui. E o capítulo 3 de Lucas, desde o começo, ele aponta para Jesus, ele anuncia Jesus, ele avisa sobre o Espírito Santo. E mesmo assim ele sofre retaliação. Lá no versículo 20 nós vamos ler, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Ele sofreu muita retaliação. E mesmo assim, ele continuou pregando as boas novas. O batismo de Jesus é o ápice do capítulo 3. O céu que se abriu ali, ele está aberto até hoje. Agora, o que eu e você precisamos fazer é com que o céu desça. Eu tenho o costume de ouvir nos momentos de discipulado uma das mulheres de oração que ora comigo, a Ângela. Ela fala, o céu está baixinho hoje. E é isso, é a gente sentir o céu baixo, é fazer o céu descer. E como que a gente faz isso? Caminhando com Jesus, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, vivendo uma vida, um processo de santificação, aumentando o nosso nível de adoração, caminhando lado a lado com Jesus. Então hoje esse devocional, a aplicação, a revelação desse capítulo, Deus afirma quem somos antes de qualquer obra, milagre ou desempenho. É o que ele disse lá no versículo 22. A aplicação emocional para as nossas vidas. A necessidade constante de provar valor cansa, adoece e rouba a paz do coração. Nesse domingo, ora, uma oração rápida, curta, mas que você declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Declare, ore, peça ao Pai, levante um clamor. Pai, cura em mim a busca por aprovação. Ensina-me a descansar na identidade que o Senhor já me deu. Traz à minha memória os dons e talentos que o Senhor já derramou sobre a minha vida. E me encoraja, Deus, a dar o passo para ver o chão que o Senhor já colocou e para aprender todos os dias a fazer esse céu que já está aberto descer. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus e eu declaro essas palavras sobre a sua vida. Se você recebeu, comenta um amém,
compartilhe essa mensagem de hoje, leve esse devocional. Tem alguém precisando da palavra de Deus, conhecer esse Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele traz para nós a cura e o governo, nos ensina como vivermos curados. Ele cura feridas emocionais, rachaduras emocionais, culpa, histórias familiares quebradas. É o Evangelho da cura emocional. Lucas foi um médico, então é o médico da alma, e nós precisamos curar essas feridas emocionais, precisamos levar essa palavra adiante para que histórias sejam restauradas e identidades sejam devolvidas. Amém? Um abraço e eu te vejo amanhã, segunda-feira, aqui no nosso Chá com Deus.